Boa noite. Esta é a segunda atividade da AP1 para estágio supervisionado 3. Né? Foi proposto para essa atividade, né, uma atividade pedagógica a partir de um livro paradidático. Bem, o livro paradidático escolhido para essa atividade foi O Clube do Mistério e as Cores da Natureza, de Edson Antônio. Aqui é a capa do livro, tá? Livro bastante interessante, né? Direcionado para alunos do ensino fundamental, em torno do 4º ano. Bem, neste livro, uma professora de uma turma de crianças do ensino fundamental propõe que os alunos façam um trabalho em grupo sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. E um grupo de crianças da história ficou com o assunto lixo, tá? Após pensar um pouco, eles viram que a relação do lixo e como o tratamos é muito interessante e está profundamente relacionado com a preservação do meio ambiente. Bem, então as crianças se reuniram no clubinho que elas tinham, né, numa casa de árvore, e começaram a pensar e escolher palavras relacionadas ao lixo e à preservação da natureza e fazer a correlação dessas palavras, tá? Como está na figura ao lado, né? Retirada do livro. Então, aí, inspirado nesse livro paradidático, né, a atividade proposta seria o seguinte: o professor podia indicar para os alunos, né, de uma turma em torno do 4º ano do ensino fundamental, né, o 5º, que eles lessem em casa o livro paradidático, né, O Clube do Mistério e as Cores da Natureza, e na semana seguinte, durante a aula, cada aluno, inspirado na leitura do livro, né, levasse para a sala de aula palavras relacionadas com o tema lixo e meio ambiente. Tá? Bem, e então na semana seguinte, né, os alunos formariam grupos, né, de em torno de 4, onde utilizariam palavras que cada um levou, tá, colando num papel ou numa cartolina e correlacionando com setas ou barbante, né, escrevendo a relação entre as palavras, né, tipo pode usar, evitar, devemos, pode ajudar, reduz, facilita, melhora, né? Então, os grupos poderiam apresentar no final da aula, né, para toda a turma, as correlações que eles fizeram entre essas palavras, né, que tem a ver com o tema lixo e meio ambiente. Aqui tem exemplo de algumas dessas palavras que os alunos poderiam pensar, né? Podemos pensar na palavra lixo, basicamente, né? Poluição, reciclagem, lixeiras coloridas, né, que são muito utilizadas, lixo seco, coleta seletiva, plásticos, metais, vidros, preservação, compostagem, adubo, horta, doenças, lixo orgânico, consumo consciente, aterro sanitário, lixão, contaminação do solo, tá? Esses são somente alguns exemplos, né, das palavras que os alunos poderiam levar para a sala de aula para fazer correlação. Então, né, então os grupos se formariam e começariam a juntar as palavras que cada um trouxe e ver a correlação que elas têm entre elas e o tema, né, lixo e meio ambiente. Né? Por exemplo, entre lixo e poluição, né, o lixo aumenta a poluição, o lixo e a poluição eles causam doença, né? Outra correlação seria o consumo consciente, ajuda na preservação, tá? Diminuindo o lixo que vai para aterro sanitário ou para os lixões. Né? A coleta seletiva, ela é facilitada com o uso de lixeiras coloridas, né? Isso facilita a reciclagem,
né, que reaproveita plásticos, metais, vidros, né, e o professor, claro, né, durante a confecção do trabalho, né, o professor iria orientando os alunos, né, ajudando na confecção para que esse trabalho fique bastante interessante, né, para todos os alunos. Valeu, muito obrigado e boa noite. Tá?